Muito bem, estamos aqui novamente, vamos continuar falando sobre o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Estávamos falando sobre os cargos de direção, então falamos do presidente, do vice-presidente, do ouvidor, do corregedor. Vamos agora tocar para frente falando sobre os juízes. Então vamos lá, você vai ver aqui no artigo 16, lá da Resolução Administrativa número 1, que os juízes do tribunal, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Serão inamovíveis. Atenção, o que é um juiz ser inamovível? Quer dizer que ele não pode ser retirado de onde ele está, né? Como você sabe, é uma das garantias do magistrado, de todos os magistrados, a inamovibilidade. Ele só pode ser retirado do lugar que ele ocupa, mudado de lugar, a pedido próprio, tá? Então ele não pode ser retirado, não pode ser mudado dali. Então os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias, ou seja, todas as garantias aplicáveis aos juízes e serão inamovíveis. Artigo 17 diz que os juízes do tribunal, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, permitida uma recondução. Atenção aqui, ó. Os juízes do tribunal, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos. Então, os juízes servirão obrigatoriamente por 2 anos. Os juízes do tribunal, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos. Esse obrigatoriamente quer dizer o quê? Esse obrigatoriamente quer dizer que não podem tirar o juiz de lá antes dos 2 anos e quer dizer que ele não pode querer sair de lá antes dos 2 anos. Por quê? Salvo motivo justificado. Por isso que está aqui, ó, salvo motivo justificado. Mas a regra é que uma vez que ele começou a servir ao tribunal, ele deve cumprir o biênio. Ele deve terminar os 2 anos. Porque senão vira festa, né? O cara vai lá, fica 3 meses e fala, cansei, não quero mais ser juiz do tribunal, vou embora. E aí tem que fazer todo aquele processo para chamar outro juiz, para ficar no lugar dele. Aí o cara vai ficar mais 6 meses e fala, vou embora. Então para que tem mandato, né? Para que serve 2 anos? Não vai ter 2 anos. Então, uma vez que ele está lá, ele foi escolhido, ele foi indicado, foi ali colocado, ele deve cumprir o biênio. Não pode ser retirado e também não pode sair antes do final do biênio, antes do final dos 2 anos. Salvo motivo justificado, que a gente vai ver daqui a pouco quais são esses motivos justificados, tá? Parágrafo 1º do artigo 17 nos diz que o biênio, ou seja, aquele período de 2 anos, será contado ininterruptamente a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo na hipótese do parágrafo 3º do artigo 2º. Salvo na hipótese do parágrafo 3º do artigo 2º. Vamos voltar lá no artigo 2º para você ver qual é o parágrafo 3º. Aqui, ó. Da homologação da respectiva convenção partidária até a diplomação e nos feitos decorrentes do processo eleitoral, não poderão servir como juízes no tribunal o cônjuge ou parente consanguíneo. Lembra que nós vimos isso aqui? Quando eu for cônjuge ou parente consanguíneo, ou afim, até 2º grau de candidato a cargo eletivo, não posso atuar no tribunal. Então, nessa hipótese, considerando aí a hipótese do parágrafo 3º do artigo 2º, nesse caso, haverá afastamento. Então, colocando no contexto aqui, vem comigo. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse. Então, este prazo de 2 anos aqui, que o juiz deve servir, começa a contar na data da sua posse, ininterruptamente. E não será permitido qualquer afastamento, sem o desconto de qualquer afastamento, salvo na hipótese do parágrafo 3º do artigo 2º, que é aquele que nós acabamos de ver, em que ele for parente de alguém que vai ser candidato, parente seja consanguíneo ou afim até 2º grau, ou cônjuge de alguém que será candidato desde o momento da inscrição.
Parágrafo 2º do artigo 17 diz: o tempo de atuação como juiz efetivo não será considerado para fins de cômputo dos biênios como juiz substituto. Então, se você é juiz substituto e você atua como juiz efetivo, esse tempo não será considerado para a contagem do tempo. Parágrafo 3º, compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral. Lembra que aqui, no caput do 17, a gente acabou de ver que os juízes do tribunal, salvo motivo justificado, de novo, vou marcar aqui, salvo motivo justificado, servirão necessariamente, obrigatoriamente, pelo prazo de 2 anos. Quem é que vai me dizer se esse motivo é justificado? O tribunal. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral. Então, se o juiz não quiser servir como juiz eleitoral, se ele não quiser prestar serviço ao TRE, quem vai dizer se ele pode não prestar serviço, se ficar dispensado da função eleitoral, é o próprio tribunal que vai analisar, ok? Continuando aqui no artigo 18, nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do 2º biênio. Ou seja, se eu servir como juiz ao tribunal por 1 biênio e for reconduzido, ficar mais 1 biênio, eu não posso servir mais ao tribunal no biênio seguinte. Não posso ficar 3 biênios consecutivos. Vamos reler aqui para isso ficar claro para você. Nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios. Então, nenhum juiz efetivo poderá, após servir por 2 biênios consecutivos, nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o tribunal após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do 2º biênio. Ou seja, eu fiquei lá 2 biênios consecutivos como juiz efetivo. Posso voltar ao tribunal? Não, em nenhuma classe, mesmo que não seja como juiz efetivo, não posso em nenhuma outra classe, tá? Nem como substituto, nem como nada. Para poder voltar ao tribunal, eu tenho que ficar pelo menos 2 anos fora. Então, fiquei 1 biênio, 2 anos. Fiquei mais 1 biênio, mais 2 anos. Para poder continuar, eu tenho que ficar pelo menos 2 anos fora depois do 2º biênio que eu servi ao tribunal. Toma cuidado com isso aqui, tá? Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, consideram-se também consecutivos 2 biênios quando entre eles tenha havido interrupção inferior a 2 anos. Então imagina, eu fiquei lá 1 biênio e aí eu fiquei afastado, mas fiquei afastado por menos de 2 anos. Fiquei 1 biênio e fiquei afastado menos de 2 anos e voltei. Não importa. É como se eu tivesse ficado 2 biênios consecutivos. Vai aplicar a regra do caput. Acompanha aqui comigo, Para os efeitos deste artigo, consideram-se também consecutivos, então, também são considerados consecutivos 2 biênios, quando entre eles tenha havido interrupção inferior a 2 anos. Para eu considerar que os biênios não são consecutivos, eu preciso que entre eles haja 1 biênio. Lembra que esse período de 2 anos você conta sempre fechado, né? Então, 2 anos são um período fechado. Então, eu tenho aqui, 2 anos, 1 período. Para poder considerar que não é consecutivo, eu preciso ter 2 anos, 1 biênio inteiro de afastamento. Para então eu ter outro biênio não consecutivo. Se eu tenho 1 biênio e aqui no meio eu tenho um espaço de tempo que não é equivalente a pelo menos 2 anos e vem mais 1 biênio depois, eles se consideram como se fossem consecutivos, tá? Só vai ser não consecutivo se tiver um espaço de tempo de mais 1 biênio no meio dos dois. Parágrafo 2º. Ao juiz substituto, enquanto nessa categoria, aplicam-se as regras deste artigo. Entretanto,
poderá vir a integrar o tribunal como efetivo, sem limitar-se essa investidura pela condição anterior de juiz substituto. Presta atenção. Ao juiz substituto, enquanto nessa categoria, aplicam-se as regras deste artigo. Então, o juiz substituto não pode também servir ao tribunal nessa condição como mais de 2 biênios consecutivos. É exatamente a mesma regra que vale para o juiz pleno, o juiz titular. Entretanto, poderá vir a integrar o tribunal como efetivo, sem limitar-se essa investidura pela condição anterior de juiz substituto. Ou seja, se eu fui juiz substituto, fiquei um biênio, fiquei outro biênio, eu posso voltar como juiz efetivo. Tá? Não posso voltar de novo como juiz substituto. Presta atenção aqui, ó, volta lá no caput. Nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o tribunal após servir por 2 biênios consecutivos, em qualquer classe. Mas, aqui ó, juiz substituto pode vir a integrar o tribunal como efetivo, sem limitar-se a essa investidura pela condição anterior de substituto. Então toma cuidado com a alternativa de prova. Toma muito cuidado com a alternativa de prova. Por quê? Porque você tem que fazer essa diferença entre o texto do caput do artigo 18, que fala aqui, ó, nenhum juiz efetivo, e o texto do parágrafo 2º do artigo 18, que fala juiz substituto. Toma muito cuidado com esse tipo de questão na prova, porque é isso que te derruba, tá? Muito cuidado. Continuando aqui, artigo 19. Ao magistrado e ao advogado que tenha integrado o tribunal como juiz efetivo ou substituto, é vedado nele exercer a advocacia antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria, exoneração ou término do biênio. Então não pode quem acabou de servir como juiz lá no TRE, não pode praticar a advocacia no mesmo tribunal. É o que se chama normalmente no serviço público, as pessoas chamam popularmente de quarentena. Né? O que é a quarentena? É um período de afastamento que tem que haver em relação a um órgão público para evitar que eu possa me utilizar da influência que eu posso ter ali, por ser ex-magistrado desse tribunal, para poder influenciar o resultado de algum processo. Quanto tempo eu tenho que ficar afastado? Ao magistrado e ao advogado que tenha integrado o tribunal como juiz efetivo ou substituto, não importa, tanto faz, é vedado nele exercer a advocacia antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, seja por aposentadoria, seja por exoneração ou seja por ter terminado o biênio. Em qualquer uma destas hipóteses, eu não posso exercer a advocacia no tribunal antes de passados 3 anos do meu afastamento, tá? Só depois de 3 anos do meu afastamento é que eu posso vir a exercer a advocacia no tribunal, se eu fui nele juiz, seja titular ou seja efetivo ou seja substituto. Continuando aqui, aquela questão de antiguidade que nós já tínhamos visto antes, né? Nós vimos que em algumas situações vai ter que se verificar quem é o mais antigo no tribunal, quando você tem, por exemplo, empate na eleição. Como é que se decide esta antiguidade? Então, nos casos previstos neste regimento, a antiguidade regula-se sucessivamente pela posse no tribunal, pela nomeação ou eleição e pela idade. Então, pela ordem, quem é mais antigo? É mais antigo quem tomou posse há mais tempo. Ah, mas nós tomamos posse ao mesmo tempo. Então, é mais antigo quem foi nomeado ou eleito primeiro. Ah, mas também fomos nomeados ou eleitos ao mesmo tempo. Então, quem é o mais antigo é o mais velho. Tá? Esses são os critérios de antiguidade. Primeiro a posse, depois a nomeação ou eleição e depois a idade. Parágrafo único. Havendo recondução, será considerada para efeito de antiguidade a data da primeira investidura. A data da primeira investidura, ainda que haja interrupção do exercício. Então, se houve interrupção aí
se houve recondução, então eu já fui juiz e depois eu fui reconduzido à condição do juiz, quando é que começa a contar? Lá na minha primeira investidura, mesmo que tenha havido interrupção, porque aí eu estou lá à disposição do tribunal há mais tempo do que você, tá? Artigo 23. Perderá automaticamente a jurisdição eleitoral o magistrado que deixar de ocupar o cargo de origem ou que terminar o biênio. Então, para eu poder ser juiz no Tribunal Eleitoral, eu tenho que manter a minha condição de juiz, né? Lembra que são escolhidos para ocuparem a condição lá de juiz no Tribunal Eleitoral quem? Os desembargadores, juiz federal, juízes e advogado. Há 2 advogados. Então, se eu, porventura, perco a minha condição de juiz, o magistrado que deixa de ocupar o cargo de origem, por exemplo, eu deixo de ser desembargador, eu deixo de ser juiz federal, eu deixo de ser juiz de fato, juiz do exercício das minhas funções, deixo de ser magistrado do Tribunal de Justiça, em qualquer uma destas condições, eu automaticamente perderei a minha condição de magistrado do Tribunal Regional Eleitoral. Se eu pegar, por exemplo, aposentadoria compulsória por idade, cheguei no momento da aposentadoria compulsória, estou no exercício à disposição do TRE. Nesse caso, eu estarei automaticamente também fora das minhas funções no TRE. Por quê? Porque deixei a minha condição originária, o meu cargo de origem, tá? Ou no caso de terminar o biênio. Quando eu termino o biênio ou quando eu deixo de ocupar o cargo de origem, automaticamente perco a jurisdição eleitoral. Automaticamente deixo a condição de juiz eleitoral para o TRE. Ok? Aí a gente vai falar da competência do tribunal. E aí você tem que tomar muito cuidado para ver as diferenças entre, olha lá, a competência privativa e a competência originária. Artigo 32 e artigo 33. Cuidado para não fazer confusão. Tem um monte de incisos lá no artigo 32 e tem mais um monte de incisos no artigo 33. Eu não vou ficar aqui lendo com você cada um deles, mas é importante que você vá lá no artigo 32, é importante que você vá lá no artigo 33 e leia cada um deles. Lê todo dia, lê toda oportunidade, leia, 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 até aquilo entrar na sua cabeça. Ai, mas eu não vou conseguir, eu não vou ter tempo, não sei o quê. Tenta entender a lógica, quando que é privativa, quando que é originária. Olha, a competência privativa tem a ver com aspectos administrativos, tá? Tem a ver com aspectos administrativos. Então é competência privativa do TRE, aspectos não judiciários. Não estamos falando de julgar, estamos falando de administrar o próprio tribunal. É competência privativa do TRE o quê? Ó, eleger o presidente, eleger o corregedor, eleger o ouvidor, eleger o juiz cooperador, empossar o presidente, o vice-presidente, o corregedor, o ouvidor, o juiz cooperador, os demais juízes efetivos e substitutos, elaborar o regimento interno, aprovar o regimento interno da Corregedoria Regional Eleitoral, da Ouvidoria, do Núcleo de Cooperação Judiciária, da Escola Judiciária Eleitoral e dos juízos e cartórios eleitorais, e também o regulamento da Secretaria do Tribunal. Mas eu estou falando do quê? De aprovar o regimento interno, organizar a sua secretaria, a Corregedoria Regional, a Ouvidoria, o Núcleo de Cooperação, a Escola Judiciária e as zonas eleitorais. Submeter ao Tribunal Superior Eleitoral proposta de criação, transformação ou extinção de cargos do quadro de pessoal. Fixar dia e hora das sessões. Perceba que aí, esses aqui eu coloquei só a título de exemplo, né? Do inciso 1 até o inciso 7, são mais de 30 incisos. Eu coloquei aí como exemplo que você não está falando de julgar nada no artigo 32. Você não está falando de julgamento, você não está falando da função jurisdicional, você está falando da função administrativa. Então, quando você falar de competência privativa, você está falando da função administrativa do tribunal, não da função judiciária. Agora, lá no artigo 33,
competência originária, aí você está falando de processamento e julgamento. Aí você está falando da função do tribunal como órgão do judiciário. Então, da competência originária. É da competência originária do Tribunal Regional Eleitoral o quê? O pedido de registro e a impugnação do registro de candidato aos cargos de governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. A reclamação e a representação, formuladas em razão do descumprimento da Lei 9.504 de 97 nas eleições federais e estaduais. A ação de investigação judicial eleitoral, pertinente à eleição de governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. A ação de impugnação de mandato eletivo de governador, vice-governador, senador, deputado federal e estadual. O recurso contra a expedição de diploma de prefeito, vice-prefeito e vereador. Perceba, então, que quando você fala aqui do artigo 33, quando você fala de competência originária, você está falando do tribunal como órgão do judiciário, como aquele que analisa, que verifica os requisitos do funcionamento da eleição. Tá? Então você está falando da função judicial, da função do órgão como controlador da eleição. Agora, quando você vai lá no 32 e fala da competência privativa, está falando de aspectos administrativos do próprio tribunal. Não está falando da atuação do tribunal para fora, está falando da atuação do tribunal para dentro, como a administração dele mesmo, ok? E aí você tem também o artigo 34, que fala da competência recursal. Ora, se eu estou falando de competência recursal, eu estou falando apenas de recurso. Então diz lá, compete ao tribunal julgar o recurso da decisão do presidente, recurso da decisão do corregedor, recurso da decisão dos juízes do tribunal, recurso da decisão dos juízes auxiliares e recurso da decisão da comissão apuradora. Também recurso da decisão dos juízes e das juntas eleitorais, também recurso do juiz eleitoral que conceder ou denegar habeas corpus, mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. E, por fim, compete ao tribunal julgar a revisão criminal. Evidentemente que eu estou falando aqui de revisão criminal derivada de crime eleitoral, né? Obviamente que estamos falando aqui de revisão criminal derivada de crime eleitoral, certo? Então estas são as funções do tribunal, as competências do tribunal. Vou mais uma vez, ó, presta atenção. Se eu falo de competência privativa, eu estou falando de aspectos administrativos, artigo 32. Se eu falo de competência originária, ela é originária porque eu estou falando dos feitos que começam, se originam no tribunal, já começam no próprio tribunal. Então eu estou falando do julgamento que começa, é analisado pelo próprio tribunal. Não começa lá nos juízes de primeira instância, não começa na junta de apuração, começa já no tribunal, por isso a competência é originária. E além disso você tem a competência recursal, em que você tem uma determinada situação, algum feito que começou em outro lugar e o tribunal vai julgar apenas o recurso contra este feito. E aí você está no artigo 34, tá? Dá muita atenção para o artigo 32, para o artigo 33, para o artigo 34, porque isso aí pode te criar problema. Leia lá os incisos do 32 e do 33 para isso ficar bem claro na sua cabeça, ok? Vamos dar uma paradinha agora e a gente volta depois para continuar falando sobre a organização, sobre o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Não me abandone, continua comigo.